Bom dia. Em primeiro lugar, agradeço mais uma vez a oportunidade de conversar sobre o assunto Lei Anticorrupção e aí dentro de suas ferramentas, o acordo de aliança aqui nesse Colendo Tribunal. Mais uma oportunidade também que participo de mesa com a desembargadora Vânia. É sempre um prazer, né? 2 ou 3 oportunidades em que discutimos o tema. Um prazer também, professor Egon. Acho que teremos bons debates aqui e já aproveito para antecipar de que atualmente eu estou coordenando a área da AGU, da Advocacia Geral da União, que justamente cuida das ações de improbidade, das ações de responsabilização, ações judiciais da 12846 e também a Corte de Leniência. Então, a gente pode aqui, ao final, trazer alguma outra informação sobre casos concretos ou quais são as frentes e desafios da Advocacia Geral da União, nessa parceria com a Controladoria Geral da União sobre o tema. Mas, ao mesmo tempo, eu fico bastante feliz com o tema que me foi proposto, porque ele parece um pouco diferente, né? Eu não tenho a palavra leniência no meu título, então talvez eu esteja falando de algo diferente aqui. E, na verdade, isso demonstra um pouco de uma certa má concepção do contexto de debates em que inserida o uso da ferramenta acordo de leniência. O foco, a lei anticorrupção, ela tem um outro objetivo. Acordo de leniência é uma ferramenta, é um instrumental para se atingir tal objetivo. É uma opção da administração no exercício da função de controle para a imposição, inclusive, a acordo de leniência é sanção de penas a pessoas jurídicas. E o foco aqui, o que me trouxe, o que me foi proposto como debate é justamente o que diz a lei anticorrupção, o que ela busca, quais são os desafios da lei anticorrupção. E, nesse sentido, trago aqui algo que já foi, por vezes, mencionado, de que não é uma jabuticaba brasileira. Nós temos aqui um movimento internacional da busca da responsabilidade empresarial. Nós estamos falando do papel do empresário no combate à corrupção. Há uma constatação mundial, há frentes específicas, lógico, o FCPA nos Estados Unidos é um instrumento, na Alemanha também tem um ato, na Colômbia também temos um ato, na Inglaterra, no Japão, em série de outros países em que há e houve a percepção, inclusive instigada por organismos internacionais, de que é necessário trazer mais um agente para o combate à corrupção. Porque os instrumentos tradicionais de atuação não vinham e não vêm funcionando adequadamente. Quando nós falamos de corrupção, nós falamos de algo que é multiconceitual, multifacetal, múltiplos reflexos. Reflexos na economia, na democracia, na educação, no peso do nosso voto, no ambiente democrático. É disso que nós estamos falando. Estamos falando ainda de uma notória incapacidade estatal de perceber a corrupção a tempo. Não só de não conseguir prevenir, mas de apurar, identificar e responsabilizar. Estamos aqui em 2019 tratando como os maiores casos de corrupção deste país, incidentes de 2004, 2003, 2000. Essa que é a discussão que se impôs, e se inclusive no momento de 2013, vai para a rua, né? Vem para a rua, justificou o debate aqui que estamos inseridos. A lei anticorrupção é uma lei que ela traz uma responsabilidade empresarial. Ela traz o empresário para o combate à corrupção. E de uma maneira totalmente diferente, nova. Ela traz o empresário com uma forma de compromisso da relação privado-estado. É uma parceria. Se busca uma parceria, empresa, vem aqui. Por que nós precisamos de você? Porque você, primeiro, é a principal beneficiada dos atos de corrupção. É para onde o dinheiro vai. Você tem, obviamente, numa estrutura não amadora de um ambiente organizacional, mecanismos de percepção de atos ilícitos de maneira mais... Está na sua entranha o contato com o servidor público.
E tínhamos ainda falhas estatais, e não só no Brasil, mundo afora, dos instrumentos até então existentes, dos papéis até então existentes. O direito penal não era e não é suficiente. A responsabilização, a apuração, aí principalmente a prevenção da corrupção. A improbidade administrativa, a lei de 92 aqui, também não o era. E não o é. É uma opção, é uma ferramenta que existe, mas exigia, como trouxe aqui a desembargadora Vânia, a relação com o servidor público. Precisava de um servidor público compor o polo passivo para que tenhamos ou tivéssemos a responsabilidade da empresa, da pessoa jurídica. Quando não se identificava quem era o estatutário ou agente político lá envolvido, não se conseguia responsabilizar uma empresa que atuou em fraude licitatória. Fraude licitatória. E não se conseguia responsabilizar. A lei anticorrupção, ela traz, pois, um movimento não só nacional, de busca, de incremento da capacidade de prevenção, apuração e responsabilização por atos de corrupção da empresa, do CNPJ, do principal beneficiário, em várias das situações, como se percebeu aqui, dos atos de corrupção. E ela traz em si, a par dessa percepção de que o direito penal não era suficiente, inclusive no Brasil, por não se conseguir perseguir ali a pessoa jurídica, a não ser na questão ambiental, que a lei de improbidade não era suficiente e que a instituição, a organização tinha em si, em sua concepção, em sua formação, melhores meios de se identificar o problema. A partir desse contexto, se entendeu e se percebeu como óbvio a necessidade de trazer o empresário à parceria com o Estado, principalmente para a prevenção. Estou falando aqui de compliance, programas de integridade. O que se visa, o que se quer a partir da legislação existente, a da Lei 12.846, seja leniência, ou seja par, ou seja outra forma, ou seja na própria atuação preventiva, ou de incremento, de fomento à prevenção, que a Controladoria Geral da União, no âmbito da Administração Federal, tem, o seu papel. Esse é um papel, é uma função executiva do Estado, implementar a legislação e fomentar, prevendo, apurando e responsabilização e responsabilizando atos de corrupção. Este é o espírito, este é o contexto da Lei 12.846. A partir do compliance, estabelecendo uma parceria que vise a identificação de atos de corrupção, valores e métodos. Isso que é programa de integridade, isso que é compliance. Que visa a identificação dessas situações, a que a própria empresa tenha mecanismos de solução e contenção dos efeitos maléficos daquele ato, que podem expandir de maneira significativa, e consiga também, por seus mecanismos internos, qualificar a sua equipe, doutrinar, a partir do exemplo de cima da gestão, o que é e qual deve ser o papel do empresário na relação com o Estado. Um papel leal, um papel de estabelecimento correto de negociação e de contratação. Eu estou fugindo um pouco, mudando um pouco do que eu tinha planejado, porque pude pegar aqui a parte final da tarde do evento de ontem e confesso que vi aqui a angústia do doutor que falava pela advocacia privada também, de uma busca de segurança jurídica, mas a gente não pode nunca, e a segurança jurídica me parece mais de fácil atingimento quando se segue o direito positivo, mas fechando este parênteses aqui, a gente não pode esquecer nunca do que nós estamos tratando. Nós não estamos tratando de um ato limitado, restrito, com efeitos específicos. Corrupção, ela tem múltiplos efeitos, múltiplos danos. Uma conduta neste ambiente, ela pode gerar e pode violar bens jurídicos diversos. Fraude licitatória. A infração à ordem econômica pode justificar a atuação do CAD. Sim, óbvio. Cartel. Agora, é uma fraude na relação com a administração e justifica a incidência da lei da 12.846. Participou um servidor, lei de improbidade administrativa. E aqui já caminho para uma segunda etapa, no sentido de que esse normativo,
a Lei 12.846, no trato das infrações administrativas ali tipificadas, ela se soma a um contexto de múltipla responsabilização. E não há surpresa alguma, ou novidade, ou jabuticaba na múltipla responsabilização. Vi ontem a palestra do Dr. Friedman aqui também, salientando a questão dos órgãos, né, do pulmão, que não conversava com o fígado, que não conversava com o estômago, sendo que todo mundo fazia parte do mesmo corpo. A Hidra, né, aquele monstro mitológico de várias cabeças, mas o Estado é isso. O Estado é um conjunto de órgãos, são funções. Poder emana do povo, mas é exercido em funções, no mínimo aqui, separadas em três filões, digamos assim, né, legislativo, executivo, judiciário, mas na execução de suas normas ele o faz por múltiplos órgãos. Sempre existiu, pelo menos sempre existiu não, mas há muito existe CAD, TCU, CVM, Banco Central, CAD, CVM com normativos específicos para o uso de acordos de leniência, quando dos seus bens jurídicos tutelados. Então não há nenhuma novidade. Eu confesso que eu fico um pouco sem entender, de certa forma, qual é o grande desafio por existir múltiplos órgãos. Sempre existiu e a gente tem que lidar com esta ferramenta, com esse ambiente ou com este contorno. E a Lei 12.846, ela traz em si vários dispositivos de expressa estímulo a essa múltipla responsabilização. Está expresso em diversas passagens da própria Lei 12.846. O que traz, o que se evidencia aí é uma necessidade de articulação correta, óbvio. Temos que conversar, tem que fazer as instituições conversar para tratar daquele fenômeno, mas cada um na sua atribuição. Se fala muito do ambiente americano, DOJ, SEC, só aí já são duas. Né? DOJ é uma coisa, SEC é outra. O DOJ em si são dezenas de agências. Dezenas. Basta entrar no site do Departamento de Justiça americano, que você vai ver lá, inclusive, fizemos há pouco um treinamento em Brasília, no Itamaraty, ficamos uma semana com o pessoal do DOJ. Tinha umas 10 agências diferentes. Do FBI, o pessoal que mexe só com isso aqui, esse aqui mexe só com o pessoal da SEC, o próprio DOJ em si, o departamento. Então, e me parece que esse contexto institucional é inegável, uma multiplicidade de órgãos, sim. O que nós precisamos evoluir no Brasil é a nossa capacidade, talvez este seja a questão do desafio que estamos, e é o que vimos fazendo nos últimos 2 anos, uma capacidade de diálogo, de cooperação. E aí ela se dá, e pode se dar, de várias formas possíveis, em vários momentos diferentes, conforme formos tratando aqui da 12.846. Eu vou apenas pincelar, porque geralmente a gente começa a ler, até pela fama do Instituto, a Lei 12.846, lá do artigo 16, Acordo de Leniência. Não, peraí, tem um dispositivo antes. É interessante nós percebermos que o caminho, o fluxo normal da responsabilização da lei de corrupção é o PAR, é o processo administrativo de responsabilização. O que se espera ali é o PAR, é a punição, poder sancionador tradicionalíssimo. Função executiva do Estado. Da mesma forma que se aplica uma multa de trânsito, se aplica uma sanção, uma pena da 12.846, o CAD aplica sua multa, e a rubrica lá é multa, não há ressarcimento no CAD, o TCU aplica suas sanções. Faz parte do contexto. Nós temos que ter a maturidade de saber conversar com essas ferramentas. Só destaco objetivamente, o artigo 2º, que fala da própria responsabilidade objetiva, não há de se perquirir aqui de elemento subjetivo, dolo ou culpa da empresa, basta a constatação da relação benefício, situação ilícita, e a empresa pode sim e vai ser responsabilizada nos termos da 12.846. O artigo 3º, que me parece falar o óbvio, a responsabilização da pessoa jurídica não exclui, daí mais um elemento daquela múltipla responsabilização, a responsabilidade da pessoa física, e essa sim, pautada em elemento subjetivo, fica aberta a porta, vou punir a empresa de forma objetiva, puna Estado, o mesmo Estado, a mesma Hidra, o mesmo monstro mitológico, puna aqui a pessoa física,
nas searas possíveis e que há muito existem, administrativa, penal, civil. A lei estimula essa múltipla responsabilização. O artigo 4º, que fala de pessoa jurídica, grupo societário, alterações societárias. Você puniu um CNPJ tal, amanhã ele muda o CNPJ, muda o nome fantasia, muda o fundo de comércio. Óbvio que isso não vai ter resguardo. A lei permite a responsabilização do novo CNPJ em alterações societárias. Ah, mas é um grupo econômico e só o CNPJ operacional é que participou da fraude. O grupo econômico teve o benefício, no mínimo financeiro, e é, portanto, responsável financeiramente também. E aqui já há uma discussão. E o compliance? Como é que pode um grupo estruturado sobre os mesmos pilares, os mesmos valores, ter programas de integridade diversos? Ainda que a lei não traga aqui a necessidade de responsabilização financeira do grupo como não traga a responsabilidade no compliance do grupo como um todo, somente a financeira, me parece que um programa de compliance rígido, correto, ele deve abarcar a realidade daquele grupo societário. Está na lei. Está lá, está expresso essa necessidade de responsabilização aberta. Artigo 6º, das penas que naturalmente podem advir e que vêm. Já existe uma série de procedimentos administrativos de responsabilização com penas aplicadas. Publicação e multa. Sendo que na multa, e aí sim já se insere aquele elemento do programa de integridade robusto, é critério de mensuração deste valor a qualidade daquele programa de integridade. Está aí já inserido na responsabilização tradicional impositiva. Força. Na aplicação da sanção, o elemento compliance, o elemento aproximação da cultura, da mudança da cultura empresarial e do fomento à prevenção à corrupção. Está expresso na lei, a doutora Vânia aqui já também salientou, a competência, que me parece absolutamente natural. Artigo 7º, compete na administração federal ao órgão instaurar o procedimento administrativo de responsabilização. A CGU, como órgão central de controle da administração federal, ela tem um papel ali concorrente. O par, ele é do órgão. É lá do DENIT, é do judiciário, do tribunal, que for, é do próprio Ministério Público, se for uma questão interna. Está expresso lá. A CGU, no âmbito do Poder Executivo, tem ali um papel concorrente. Pode avocar o procedimento no âmbito do Poder Executivo Federal. Mas cada instituição, cada órgão pode e deve desenvolver o seu procedimento administrativo responsabilizatório. Estou falando aqui do âmbito federal. Existe uma série de outros dispositivos. O artigo 10º, acho que ninguém nunca leu o 10º. O 10º e o 14º. Que um fala da suspensão cautelar ou administrativa de algum ato por decorrência da aplicação da 12886, então não precisaríamos nem judicializar em certas situações. E o 14, que fala, esse também tem uma aplicação um pouco mais complexa da desconsideração da personalidade jurídica no âmbito da responsabilização. Esse é um pouco mais complexo, porque se pautamos a responsabilização da pessoa jurídica de forma objetiva, para que tenhamos a desconsideração aqui do 14, algum elemento subjetivo vamos ter que desenvolver no âmbito da responsabilização via par. E o que se demonstra disso que eu venho tentando trazer para os senhores aqui? Que há, de fato, um estímulo à normativa, decisão do legislador, e ainda estamos no ambiente democrático, de múltipla responsabilização. Não há que se lutar contra isso. Eu vejo com bastante restrição. Estive agora, fazendo um pequeno parênteses aqui, na audiência pública em que tratava, são várias, a audiência pública tratava do PL 10887, em que se discute a reforma da lei de improbidade. Houve uma comissão especial de juristas, as discussões foram bem interessantes. E da mesma forma que lá venho trazer aqui que todo movimento monopolista de exercício de poder, ele é perigoso. Ele não contribui a um ambiente, e aí me parece comum a ciência política, a administração, nos estudos do combate à corrupção, em que o pressuposto é justamente a multiplicidade institucional. Quando se diz de accountability, de prestar contas, o dever de prestar contas, de estar atentos ao dever de prestar contas, nós estamos falando do papel de, no mínimo, 3 ambientes, 3 situações. Do cidadão eleitor, accountability vertical, ele tem que voltar
para o controle, da sociedade como um todo, contabilidade societal, e das instituições de controle, que devem ser múltiplas. A lógica do sistema, pelo menos me parece que é claro na ciência política, é de multiplicidade de agências de accountability horizontal. Quer dizer que devem se relacionar no ambiente de rede, ter estrutura, capacidade para o fazer, atribuições, competência e vontade adicional. E por que precisa de mais de uma instituição, múltiplas instituições? Para que se tenha o efetivo controle, inclusive do fiscal. Aquela velha pergunta, quem fiscaliza o fiscal? Outros fiscais. Num ambiente de estruturação minimamente adequada ou ponderada, com pleno respeito às atribuições, que por vezes vão se somar e por vezes devem sim competir de maneira sadia. Mas qual é a percepção que se tem? Qual é o cluster organizacional, na linguagem da administração, que se percebeu e se percebe no Brasil? Infelizmente, um cluster de competição predatória. Não sou eu que estou dizendo isso. Há publicações nesse sentido. Fernando Filgueiras, da ENAP, e aí é na linha de Guilherme O'Donnell, como um todo, quando fala de accountability. Mas a ENAP, caderno 44, publicações. A ecologia ambiental do ambiente de controle. E o que se percebe lá é competição predatória, disputa orçamentária, ego, disputa por poder. Este era o IE, de certa forma, mas vimos caminhando para a superação deste ambiente, o que tem de ambiente real nessa multiplicidade de órgãos. Então vamos acabar com a multiplicidade de órgãos? Óbvio que não. Me parece que o caminho é forçar, e aí sim, o judiciário tem papel essencial nisso, o diálogo, a conversa, a interação, a capacidade de cooperação institucional também no judiciário, mas também por si, pelas instituições em si, no pleno exercício de suas atribuições. Só para dar exemplos, o artigo 29 da lei da 12.846, ele é expresso em dizer que a atuação, a responsabilização pela 12.846 não impede CAD, expresso, está lá, expresso, CAD, mantém as atribuições. E o diz também do Ministério da Fazenda, do Ministério da Economia, hoje. Vale, pois, o mesmo para as atribuições da CVM, hoje fixadas em lei, as atribuições do Banco Central, hoje fixadas em lei, para acordo de leniência, e também, óbvio, TCU e outras instituições. Está expresso na lei, é o que o ordenamento nos impõe. Respeite as outras atribuições. Artigo 18, quando fala aí nas várias possibilidades de responsabilização, está expresso. A responsabilização administrativa via par não impede a judicial da própria 12.846. Eu devo, está lá no artigo 20, somar as penas, inclusive no caso de omissão estatal. E aí entra, sim, o Ministério Público na atuação judicial. Se a CGU, no âmbito federal, for omissa na aplicação de penas de par, o artigo 20, combinado com 18, é expresso em dizer que devem ser somadas as penas. As que existem para a via administrativa e as que existem para a via judicial. Artigo 30, e aí na combinação com o artigo 3º também, pessoas físicas e jurídicas. As penas decorrentes impostas via administrativa ou judicial da lei 12.846 não impedem a responsabilização por improbidade administrativa. Está expresso na lei. Tenho que, pois, aí vou fazer um cenário aqui mais de fácil compreensão, na guerra, vale tudo. Vale o administrativo da 12.846, o administrativo do CAD, da CVM, do TCU, vale o judicial da própria 12.846, o judicial da 8429 e o que mais existir. E esse sempre foi, e aí faço aqui um parênteses, infelizmente, a nossa lógica de atuação. Por isso que nunca se preocupou muito com essa questão de atribuições, na verdade. Porque nós temos legitimidade disjuntiva concorrente, por exemplo, na ação na 8429, na ação de improbidade, e todo mundo batia, se somava. Eficácia zero. Mas todo mundo batia e nunca se preocupou muito em discutir interações, articulação. Se fazia aquela competição, aquela concorrência paralela que não gerava um resultado maior para ninguém. Pelo contrário, se gastava recursos, se gasta recursos com poucos resultados. E aí surge o acordo de leniência. É um método, uma metodologia, uma ferramenta que serve para a 12.846, serve para a CAD, serve para outras aplicações. É consensualização no poder sancionador. É disso que nós estamos falando aqui.
Quando nós tínhamos, de um lado, vários vetores em mesmo sentido, em direção, que era bater na cabeça do privado, do ente a ser responsabilizado, pessoa física ou jurídica, surgiu um vetor diferente, uma ferramenta diferente, em direção diversa. Daí se pôs o dedo na ferida deste contexto de não articulação institucional. Por quê? Porque esta ferramenta, para ter resultados e para se manter viva, ela exige coerência, ela exige articulação. As demais, nem tanto. Eu podia ter duas ações de improbidade. Podia ter o PAD, o par e a ação de improbidade. Podia ter o PAD e um criminal. Podia ter o PAD e não ter improbidade. Podia ter improbidade e não ter o PAD. Agora, se eu tenho um acordo de leniência, em sua metodologia, em seu cerne, é a consensualidade que o constrói, essa consensualidade ela vai exigir coerência e vai exigir lealdade no trato das relações para com o Estado. Se pôs o dedo na ferida das instituições, saibam conversar ou eu, acordo de leniência, não servirei como ferramenta para o ordenamento brasileiro. Esse que foi o contexto daquela primeira decisão. Na verdade, antes, estou atuando em leniência desde a primeira leniência da Advocacia Geral da União com a Controladoria Geral da União, que foi a primeira, 2017, da UTC. Estou até então, venho participando de praticamente todas. E era aquela novidade da ferramenta consensualização que fez aflorar vários discursos quase de ódio interinstituições. Mas com a máxima vênia, e talvez agora finalmente eu venha entrar um pouco no recado que eu busquei trazer aqui, que venho buscando trazer, me parece que a página já mudou. Felizmente, as instituições perceberam, ou vêm percebendo, há ainda algumas dificuldades específicas, em especial, não sei se tem alguém aqui do Tribunal de Contas da União, mas em especial no trato com o Tribunal de Contas da União, de fato ali há uma dificuldade hoje, mas no dia a dia da leniência das comissões abertas hoje, se convida o Ministério Público na primeira mesa de reunião. E posso falar mais, o Ministério Público, quando chega uma pessoa jurídica lá, naquele modelo ideal de ato de leniência em si, que não tem delação, a pessoa jurídica descobriu por seus mecanismos internos, ele recomenda que se procure a Controladoria Geral da União. Há diálogo. Hoje há diálogo. Nós temos hoje 22 mesas abertas, em que em todas o Ministério Público foi convidado a sentar, e em várias sentou. E quando não sentou foi porque não quis. Porque não, nesse caso aí pode tocar, não tem interesse não. Foi basicamente isso. Estou sendo sincero com vocês, porque é o meu dia a dia. Foram essas conversas. Conversas, inclusive, doutora, para resolver aqueles acordos anteriores. A questão de valores, e a doutora Vânia ponderou aqui também, de fato a CGU não entrou na seara de ninguém. Quando ela fixou e criou e usou seus critérios objetivos para a construção de valores, rubricas, dano, multa, etc., o fez na perspectiva federal. Inclusive, há um movimento, estamos nos esforçando para isso, para auxiliar com o uso da metodologia, para que os estados construam, então, já que com a máxima vênia não tinha um critério absolutamente definido no valor anterior, se vai servir ou não. Estamos totalmente dispostos e já fornecemos essas informações. Deve estar, se já não chegou, deve estar chegando essa linha de atuação de não só conversarmos e fazermos interagir os acordos já feitos com o Ministério Público Federal anteriormente com os nossos, inclusive aproveitando valores. Não há mais essa dificuldade. Alguém disse aqui ontem que tinha um problema de aproveitamento de valores, porque paga lá e paga aqui. Não, não há. Se a rubrica for corretamente identificada. Se pagou no PAD, está compensado aqui? Não. CAD é multa. Rubrica multa. Rubrica multa do CAD não se confunde com multa da LIA com multa da LAC. Agora, o acordo de leniência do MP, ele tratou de algo chamado dano. Evidentemente, aquele valor não vai ser cobrado novamente. Isso é um enriquecimento ilícito do Estado. E o Estado, como eu falo aqui, é todo. Esse valor é considerado. E o TCU, quando for aplicar for decidir uma condenação específica, estabelecer um valor, ele vai considerar esse valor também, não vai ser cobrado. Quem executa os acordos do TCU é a Advocacia Geral da União. Isso já acontece há muito. Nós temos ações de improbidade e acordos de execução, execuções de acórdão do TCU. Há lei de experiência? Não, não há.
Um é um título executivo constituído via Tribunal de Contas, o outro é uma ação de improbidade que visa a impor penalidades, entre as quais se inclui também, apesar de não ser penalidade, o ressarcimento de valores. Não há litispendência. Agora, pagou aqui na execução do TCU, obviamente esse valor vai ser aproveitado, se da mesma rubrica, aqui. Esse monstro, ele começa, esse monstro mitológico, o problema dele não é a multiplicidade de cabeças, é não conversar entre essas cabeças. Basta conversar. Inclusive, a sua força era a multiplicidade de cabeças. Né? Quando se cortou, morreu. Perdeu a briga. Então, talvez a gente tenha que localizar um pouco melhor essas discussões para se entender que o acordo de leniência ele veio com uma ferramenta que exigiu a maior articulação, ele pôs o dedo na ferida, porque ele exige em si como instrumental coerência e lealdade no trato com o Estado. Bom, não sei como é que está meu tempo, quanto tempo eu tenho? 10 minutos. Só tem, 10 minutos, ótimo. Bom, e aí, com o uso da ferramenta dos acordos de leniência, e para voltar um pouco mais, não estava no meu título, né, da manifestação, mas a gente tinha que falar de acordo de leniência aqui. Mas quais são os reflexos, então, da opção da administração sancionadora, via acordo de leniência, nas infrações administrativas, em par, em outras searas? E aí a gente começa a detalhar onde é necessário, em que local é necessária a interação. Quais são os reflexos em outras esferas de responsabilização? Primeiro, internamente, ou no sentido mais direto, para com a pessoa jurídica com que se negociou. O par existente, eventualmente existente, em face daquela pessoa jurídica, se dentro daquele escopo, e tem que ser dentro daquele escopo, se traz aquela discussão existente para o acordo de leniência, ele vai ser encerrado. Encerrado. Pela necessidade de coerência. Não tem sentido você ter um acordo de leniência e continuar a mesma instituição, buscando a responsabilização impositiva via par. O que se espera é a solução daquele escopo no acordo de leniência. Quer dizer que está ótimo para a empresa? Óbvio que não. Mais uma vez, acordo de leniência é sanção. Apenas se dosa melhor qual sanção virá por este instrumento. Se tinha sanções previstas no artigo 6º, que podia se somar uma ação de improbidade, que podia se somar uma ação judicial. Vem um acordo de leniência e deve substituir, pois, por coerência, tanto a sanção do par, como a sanção da ação judicial da 1286, como também a sanção da improbidade administrativa. E por quê? Porque aí sim, buscando aquela coerência do monstro de múltiplas cabeças, não tem sentido você resolver administrativamente, por quem tem atribuição para tanto, um ato de corrupção no escopo definido, e em juízo pedir a responsabilização por aquele mesmo ato. Há uma incoerência absurda. Daí se percebeu a necessidade de atuação, inclusive, da Advocacia Geral da União. Houve um consenso muito claro entre quando se sentou à mesa a Controladoria e a Advocacia Geral da União, o atual Advogado-Geral da União estava lá presente, falou, nós vamos acordar ou falar em nome da União, e quem representa a União em juízo, até por vedação constitucional do 129.9, não é o Ministério Público, é a sua Advocacia Pública. Na busca da coerência, você percebeu aí que a AGU e a CGU tinham que conversar. Hoje nós já estamos no 2º ou 3º nível de diálogo. Já teve uma portaria conjunta, já tem a 2ª versão da portaria conjunta, já tem portarias internas e tem mais ou menos 35 grupos de WhatsApp entre a gente e eles. Eu não aguento mais, mas são 35 grupos de discussão de WhatsApp entre membros da CGU e da AGU sobre os contornos de cada um dos acordos de leniência. Está até demais, assim, eu vejo mais, eu tenho crachá da CGU. Eu sou o servidor 01 da... Sério? Eu sou o servidor 01 da Secretaria de Combate à Corrupção da Controladoria Geral da União. 01, meu crachá é o 01. Sou antes deles mesmos. Assim, eu vejo mais a Controladoria do que a minha esposa. Isso é um problema, tá dando reflexo em casa. De fato, eu fico mais na Controladoria. Há um entrosamento, se percebeu essa necessidade, e há um esforço institucional muito grande para resolver. Voltando, o par tem que ser resolvido. A opção da administração foi, é mais vantajoso eu fazer o acordo de leniência. Vou aplicar essa multa aqui, com aqueles critérios lá existentes. A ação de improbidade, se dentro daquele escopo, tem que ser resolvida. Não há mais interesse de agir doente
naquela ação, se o que se buscava ali já foi resolvido via acordo de leniência. Daí o pedido, quando feito o acordo de leniência nesse caso, e em vários outros, pela extinção ou a falta de interesse de agir da União naquela ação de improbidade. Isso numa perspectiva interna, mas há também outras perspectivas. A gente espera encerrar procedimentos, ações de improbidade, encerrar procedimentos administrativos de responsabilização, mas espera abrir um monte. E aí vem o segundo momento da leniência. O acordo de leniência, ele é o primeiro passo de um novo fluxo. Um novo fluxo que pressupõe a capacidade de incremento responsabilizatória do Estado. Se disse aqui ontem da alavancagem. A partir do acordo de leniência e daquilo que ele traz como um programa de compliance, aí sim como um pilar, uma amarra, um casamento entre Estado e empresa, daí a essencialidade de participação da Controladoria Geral da União, que tem a técnica dos programas de integridade, sabe, lida com aquilo diariamente, além do pagamento de valores, multa da LAC, multa da própria LIA e ressarcimento quando identificado dano, se não identificado, é integral, não foi só isso, identifica o resto. Se nós identificarmos e couber dentro da leniência, vai ser cobrado. Se não couber, fica as atribuições para outras instituições descobrir qual é o dano real. Esse negócio de dano real, na verdade, não existe. Dano real é o dano que se consegue mensurar, que você consegue descobrir. Se você não descobriu ou não mensurou um outro dano, não há o que cobrar. Não há o que cobrar. E esse é um elemento da leniência que vem sendo trabalhado, me parece, de maneira bem adequada. Mas, e aí no terceiro pilar, o que se espera é a abertura de procedimentos. Voltando ao meu tema aqui, nós vamos abrir diversos outros procedimentos administrativos de responsabilização, em face de pessoas jurídicas, em face também de servidores PADs. O uso esperado ou normal é punir terceiros com aquelas informações. Nós vamos ajuizar novas ações de improbidade. Em face daquela mesma empresa? Óbvio que não. Óbvio que não, porque ela é a colaboradora. Em face dela já resolvemos o problema. Agora nós queremos pegar os terceiros, os agentes políticos, as outras empresas que ficaram caladinhas ou não trouxeram informação, ou trouxeram de apenas um elemento, foi ontem dito aqui do full disclosure. Né? Tem que trazer tudo mesmo, porque se não trouxer vai continuar existindo uma série de ferramentas que possam ser aplicadas nessa responsabilização. Nós queremos o uso regular, o uso esperado daquilo que vem do acordo de leniência, é justamente incrementar a responsabilização, e é meu tema, das infrações administrativas. Só que agora em face dos terceiros. Inclusive via outras instituições. Podemos encaminhar para o TCU, podemos encaminhar para o CAD, para o próprio MP, na perspectiva penal, a busca de responsabilização desse terceiro? Devemos, é o que se espera. Quando se faz um acordo de leniência com o CNPJ tal, o que se quer é pegar os outros CNPJs, e agora só tenho 3 minutos, e pessoas físicas e jurídicas ali envolvidas naquele ilícito. É isso que se espera, é isso que é a alavancagem. E aqui foi dito também de alguns problemas no que seria essa alavancagem, a questão da novidade. Com a máxima venda já foram solucionados de maneira adequada, me parece, com articulação, com cooperação. Se trouxe ao MP numa delação de pessoa física, e temos aqui na realidade brasileira aquele ambiente de empresas familiares, nós consideramos sim para a leniência da pessoa jurídica. Porque obviamente, o diretor ele é a empresa, ele é tudo da empresa, né? Ele é muito pessoal, muito familiar. Ele se preocupa primeiro com a própria pele. Ele vai no penal. Correto, não tem problema nenhum. Depois ele vem como pessoa jurídica sentar com a CGU e GU. Mas já entregou lá no penal. Então agora não é mais novidade para o Estado, você não pode firmar. Óbvio que não. Nós consideramos sim, isso já foi superado. Se trouxe a informação no penal e a empresa é familiar, óbvio que ele o trazer também pela pessoa jurídica vai ser considerado alavancagem, novidade, porque entregou para o Estado. É a questão de lealdade, de trato leal das informações. Outro aspecto que foi trazido aqui. Aí se não tiver outro fato, ele só detalhou melhor. Vale também, já foi superado. Alavancagem vertical e horizontal. Vertical no sentido de aprofundar o conhecimento sobre um ilícito.
Se a gente sabia que aquele contrato é ilícito, eu quero saber como ele se deu, como se deu essa ilicitude. Quem fraudou, quem fez isso, quem superfaturou, quem mexeu na tabela. Se uma empresa, ainda mais nesse ambiente de consórcio, ela traz uma ilicitude numa fraude concorrencial da própria contratação e a outra traz uma no operacional, as duas estão inovando. As duas estão trazendo novidades para o Estado. Há um aprendizado, e aqui o terceiro aspecto da alavancagem, um aprendizado institucional. Aprender o know-how da corrupção é essencial para o incremento da eficácia da capacidade responsabilizatória do Estado. E olha que nós estamos aprendendo sobre o know-how de 10 anos atrás. Muito me preocupa o que está acontecendo hoje. Mas pelo menos nós estamos aprendendo 10 anos atrás. A gente já começa, pelo menos, a escutar a vida do outro lado. Não caiamos aqui na percepção ilusória de que acabou a corrupção, com a máxima venda. Nós estamos apenas tentando... eu ignorei os 3 minutos, eu vou tentar seguir aqui, mas estamos tentando evoluir. Então, pois, a questão do vertical, horizontal no sentido de ser um novo fato, ótimo, vertical de aprofundar aquele. Nós já validamos, não tem problema nenhum. Isso já foi superado com a máxima venda que foi trazido aqui ontem no final da tarde, já não há discussão sobre isso. Não há. Nós consideramos e bola para frente. Né? Tem que dar coesão e coerência na atuação estatal. Alguns resultados, rapidamente, nós temos, e aí faço um pequeno parênteses aqui para o chororô. Obviamente, no Executivo Federal nós temos uma grande dificuldade estrutural, orçamentária. Ontem foi falado do GRAAL, que o GRAAL, apesar de toda a imponência deste nome, são 5 pessoas. São 5 pessoas que estão aí há 7 meses, mais ou menos, trabalhando com tudo que adveio de acordo de leniência. Nós estamos falando aqui de 20, 30 teras de informação. Não há analista, não há estagiário, não há apoio técnico. São os colegas mesmos que, de pôr na tomada ao computador a digitalizar, fazem toda a análise deste material. E nós perdemos 6 meses, os 6 primeiros meses, só para entender o que estava nas mãos. Qual foi a produção? 200 iniciais. Mentira. E eu conversei isso muito com a gestão da AGU, que gastemos aqui 1 ano, mas só para entender. Vamos gerir a informação, entender o que é que existe. Pois hoje cerca de 40 procedimentos administrativos no âmbito da AGU, espelhados ou conversados com a CGU. A CGU tem mais 30 pares de par, a partir estritamente de leniência. Nós temos cerca de 15 intervenções judiciais, e aí eu indico iniciais, intervenção em processo penal e incremento de uma ação já ajuizada. Isso é alavancagem também. O que é que eu espero? Eu quero sair de uma leniência com um caboclo condenado numa bandeja? Não. Às vezes pode ser. Filme, né, a foto dele pôr na mão no dinheiro. Excelente. Mas às vezes é um ruído. É uma fumaça. Eu vou abrir mão disso. Se a empresa não tem como mais aproximar ou chegar àquela realidade fática. Corrupção é um bicho complexo. O dinheiro roda. E o doleiro só sabe de quando chegou dele para frente. Ele não sabe de onde saiu da empresa, não. Se a empresa conseguir me demonstrar como ela gerou o caixa 2 para pagar aquela propina, tá valendo. Porque a gente aprende com aquilo. E a empresa me diz, eu não sei como que o doleiro pagou para o político. E com a máxima venda, lógico, tem casos concretos, mas a gente fala, eu vou ter que acreditar nisso aqui. Tem casos que sabe. Tem casos que o sistema é mais complexo. Mas tem casos que não sabe. E a gente tem que lidar com isso. E isso é uma forma de buscar coesão na atuação estatal. E aí a gente está dizendo aqui um elemento importantíssimo para viabilizar essas conversas, que a gente chama lá de regra de ouro. E talvez seja o que foi mais objeto de críticas aqui até então. É que há uma mistura de exercício de atribuições com uso de dados e informações. Não se pode, alguém falou, acho que foi o doutor ontem, abismado com a capacidade da Polícia Federal de fazer acordo de delação. O senhor disse ontem que não se pode acordar ou abrir mão de algo que não se tem. Né? Foi algo nesse sentido. E eu digo mesmo para a perspectiva civil. Quando se abre mão de um par ou de uma ação de improbidade que não é de atribuição de outro órgão, não se poderia, me parece algo inconsistente. Isso é atribuição. Não se pode, com um acordo de leniência, abrir mão de atribuição que não se tem. Nós não abrimos mão
das atribuições do TCU. Não podemos fazer isso. Agora, outra coisa é o uso da informação que advém da leniência, da forma consensual de cooperação. Porque aí é deslealdade. E isso nós não fazemos. Com a máxima vênia, foi dito, se não me engano, ou comentado aqui, de que a União teria ajuizado a ação a partir de informações de acordo de leniência, de acordo de leniência com a empresa. Com a máxima vênia, que eu saiba, nunca o fizemos. Nunca o fizemos. A partir de uma delação do empregado da Petrobras, nós podemos entrar com uma ação de improbidade em face da empresa beneficiada? Sim. Que o uso é do terceiro. A partir de um acordo de leniência com a empresa X, nós podemos entrar com ação contra ela mesma? Não. Mesmo se o acordo for sui generis, como nomenclatura constou no acordo do MP. Porque aí não é questão de atribuição, aí é questão de deslealdade. Você não pode tratar pior quem está cooperando com o Estado, aí é uso de informação. O CAD nos manda informação e fala, está aqui, mas você não pode aplicar pena a esta empresa que cooperou por conta dessa informação aqui. Se você tem as informações por outro meio, o faça. São suas atribuições. Se não tem e quer, se limite a não aplicar penas. Isso é válido para nós também. Nós fazemos isso com o MP faz isso conosco, nós fazemos isso com o CAD, fazemos com o TCU e fazemos com a Receita. E é uma discussão que está aberta hoje também. Não podemos pegar aquele material e justificar uma penação em outro foro. Porque não é questão de atribuição, é questão de uso desleal daquelas informações. Esse é um cuidado que se tenha que ter. E no trato dessas informações, nós temos alguns momentos, né? Óbvio que durante a negociação, uso algum pode ser dado essas informações, há sigilo. Inclusive, se desistir, a gente devolve, deleta, apaga, não tem uso algum daquela informação. Se firmou, nós vamos usar em faixa terceiro, respeitando essa regra de ouro. Se firmou e descumpriu, uso liberado, nem precisar, mas está clausulado em todos os nossos acordos de leniência. Se descumprir, nós vamos bater em você com o que você nos deu. Está clausulado e acordado. A empresa assina nesse sentido também. Eu tinha muito mais para falar, eu vou tentar caminhar aqui para os últimos 10 minutos. Mas tentando sintetizar o que eu tinha a comentar com os senhores, ficando à disposição, obviamente, para novos esclarecimentos, me parece que o contexto institucional hoje já é outro. Há um esforço muito grande dos agentes públicos envolvidos em trazer a harmonia, a coerência à atuação estatal. Ter múltiplos órgãos não é o problema, não é jabuticaba. É uma questão que decorre da própria complexidade da administração e do fenômeno que se está a combater ou a buscar. Ninguém tem a expectativa de zerar corrupção, isso não existe. Há uma discussão aristotélica do que é a corrupção, isso não existe. Mas temos como melhorar e incrementar nossa capacidade de responsabilização. E apenas para não dizer que eu não citei aqui as 50 medidas, as medidas que está no meu título, analisei novamente, já tinham feito, meu nome está lá, nas novas medidas de combate à corrupção, que eu me lembro, todas as minhas propostas foram absolutamente rejeitadas, mas meu nome está lá. E eu fiz a reanálise aqui da proposta número 50, eu queria destacar rapidamente 7 pontos, só vou citá-los, né? 6 problemas e uma solução. Uma solução que formaliza a regra de ouro. Não se pode usar da informação para bater em quem contribuiu. Ótimo, excelente proposta. Está em vários dispositivos aqui, depois eu posso citar um a um. 6 problemas. Um problema, espelha o acordo da 286 ou da 8429, vai gerar esvaziamento. Espelhe, são absolutamente idênticos, a não ser num ponto, e por isso vai gerar esvaziamento. Não pressupõe o compliance, programa de integridade, para o acordo da 8429. A empresa vai onde é mais fácil e vai esvaziar a 12846. Segundo, retira a legitimidade de quem é o órgão, quem são os órgãos com poder regular sancionador, seja o delega exclusivamente para o MP. Não vejo com bons olhos soluções monopolistas. Ainda mais se não pode tratar daquilo que não era a sua atribuição. Sanção administrativa é lógico, natural, a função estatal. Terceiro problema, há uma criação de uma suspensão prescricional. Parece até bom, mas ela é durante a fase de negociação. Com a máxima vênia, na minha experiência, isso vai trazer protelação. Hoje o tempo ele é um incidente favorável, ele é uma variável que incide favoravelmente às discussões. Vamos assinar, porque senão vai incidir a prescrição.
ela suspende durante a negociação. Vai ter negociação demorando década. Quando estiver suspensa a prescrição, não vejo com bons olhos. Insere questão tributária, fala inclusive do 138 do CTN. Não cabe. Assim como não se resolve uma tomada de contas dentro de um acordo de leniência, não se resolve a vida tributária dentro de um acordo de leniência. Não cabe, vai inviabilizar a atuação nesse sentido. Tem duas previsões que me preocuparam bastante, eu não tinha atentado na primeira versão, que ela abre uma exceção à solidariedade contra o dano, há um dispositivo expresso que fala que quando dá o acordo de leniência, o próximo passo vai ser cobrado só na cota à parte, no dano. Dano é solidário. Há uma abertura, uma quebra de solidariedade na busca do dano que me pareceu bem preocupante. E permite lá na 8429 o acordo parcial de dano. Mas se já tem um dano mensurado, ele não pode ser parcial. Então tem algumas incongruências. Bom, ciente de que tentei aqui trazer um pouco da nossa experiência na advocacia geral da União, não ultrapassei meu tempo regulamentar, óbvio, né? E finalizando, tendo aqui a plena percepção de que minha opinião em mais R$50 vale o ingresso no cinema, eu fico à disposição para os senhores aqui a qualquer tema. Obrigado.